Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Cicobi Copacred, Copa, Hospital Santa Casa de Patrocínio. Vamos à crônica e vou, nessa crônica de hoje, fazê-la de improviso, sem script nenhum, recorrendo à memória, né? Por que isso? Porque muita gente me pergunta, tanta história que eu sei, por que eu conto coisas variadas, política, futebol, a história de patrocínio. Um é leitura, outra é idade. A gente não pode negar a idade. Então, como um fundamento de meu conhecimento, e um conhecimento obrigatório, eu vou contar hoje a minha passagem escolar, né? E a parte dela, a maior parte, se deu em Patrocínio. E quem foram, né, os personagens principais dessa passagem? Estudei no Grupo Escolar Honorato Borges. Na época, ele era estadual. A diretora, Iraídes Machado, mãe do Antônio Augusto, né, do nosso amigo Antônio Augusto. E na época, e fui muito bem lá no Honorato Borges, né, nos 4 anos que eu lá fiquei, né, muito bem. Primeiro lugar de cabo a rabo. Aí, nessa época, eu comecei a frequentar lá a difusora, ver os programas de auditório, quem animava os programas, Petrônio Diabo, o Antônio Augusto, Maria Auxiliadora Guarda. Então, eu tive aquela convivência com os programas de auditório e respondendo até perguntas sobre conhecimentos gerais. Posteriormente, eu passei pela admissão, era um curso preparatório da época, que tinha gente que levava 6 meses, tinha gente que levava 1 ano. Eu, em alguns meses, 1 mês só, eu me preparei e o curso de admissão permitiu eu ir para o Dom Lustosa, o colégio dos padres holandeses, que eu tanto falo, porque eu convivi 4 anos com os padres holandeses, 4. E nessa passagem pelo Dom Lustosa, eu tive professoras que ficaram na história de Patrocínio. Professor Franklin Botelho morava em frente, e o professor Franklin Botelho tornou-se muito amigo meu, tão amigo que eu que corrigia as provas para ele de séries mais recentes do que a minha, né? Eu era o primeiro ou segundo lugar lá no Dom Lustosa, e o professor Franklin, então, confiou a mim, ele me dava o gabarito, de eu corrigir as provas para ele, né? Provas de geografia, principalmente, canto orfeônico e até francês, que eu posso dizer que nada sei de francês. Padre Caprazio. O padre Caprazio, depois do padre Eustáquio, é o padre holandês que mais emocionou o Patrocínio, né? Então, o padre Caprazio e o mais patrocinense de todos os holandeses. O holandês mais patrocinense também, falando ao contrário, né? E o padre Caprazio tornou-se também um grande amigo meu. Por quê? Pelo desempenho como aluno, né? Então, em química, né? Então, aí eu sei as histórias do Dom Lustosa, daquela época, os anteriores ao Dom Lustosa, vivi 4 anos, né? Futebol e etc. Padre Venâncio até colocou um apelido em mim, que muita gente me conhece por esse apelido, por causa do Padre Venâncio, um holandês que era o diretor do Dom Lustosa nessa época. Foi um dos diretores. Foi fazer uma pergunta a mim e você aí, ô Clarim, olha, falando Clarim comigo, um padre holandês claríssimo, né? Loirinho, cabelo lisinho e por aí ficou. Fui para o científico, só tinha 2 anos no colégio Professor Olímpio dos Santos. Já era na Avenida José Maria Alquimim. E lá me tornei, já era amigo do Abdias Alves Nunes,
o folclórico, talvez o político mais folclórico de Patrocínio, Abdias Alves Nunes, que era diretor do Colégio Professor Olímpio. E o Abdias também tinha sido meu dentista. Ou era meu dentista na época, não me recordo muito, porque depois eu mudei para o Tó, o pai do Jefé. Então, e lá eu fui colega do Silas Brasileiro. O Silas Brasileiro foi meu colega no científico. O Silas, o coronel Salvador Bueno, que a gente chamava ele de Escurinho, né? Não, o Escurinho era professor, desculpa, meu professor, né? Hoje, coronel reformado do Exército, quase que chegou a general. E, posteriormente, com uma base fenomenal do Dom Lustosa e até um pouco do Olímpio dos Santos, eu prestei vestibular na UFMG e passei até bem, né? Passei até bem. E na Faculdade de Ciências Econômicas, que era tida como a melhor faculdade de economia do Brasil, e eu vou falar por quê, né? Então, eu fui, isso eu já contei para algumas pessoas, alguns amigos aqui, eu fui contemporâneo da Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma, que naquela época já agitava o contexto, né? E o governo era militar, então, e a Dilma já era da esquerda, como é até hoje. Paulo Guedes, ministro da Fazenda do atual governo, do Bolsonaro. O Paulo Guedes já era gênio na faculdade, gênio. Inclusive bom de bola, como eu falo, bom no futebol e na teoria econômica fenomenal. Paulo Guedes, ele é um pouquinho mais novo do que eu. Doroteia Werneck, que foi ministra 2 anos do Fernando Henrique Cardoso, minha colega, essa foi colega de sala, 4 anos, na mesma sala. Ela é filha, ela é meia patrocinense, mas ninguém nunca explorou isso. Filha da Lindalva Machado Fonseca, a que escreveu o livro Fios Emaranhados, e da família Machado de Patrocínio. Então a Doroteia, a mãe dela era patrocinense. A Doroteia nasceu em Ponte Nova. Mais gente que foi minha colega na universidade, José Márcio Camargo. Ele hoje é até articulista do Estado de São Paulo, o Estadão, mas ele foi um dos criadores do Bolsa Família. Esses são as pessoas, as celebridades que passaram em minha vida e foi me enriquecendo de histórias. Os políticos eu deixarei para domingo que vem. Quais os políticos que eu convivi de perto, frente a frente, conversando, além do que eu disse aqui hoje, além do Abdias Alves Nunes e do Silas, que felizmente está aí vivo, é nosso amigo e foi nosso colega no científico no Colégio Professor Olímpio dos Santos. Por hoje é só, um grande abraço e aquilo que eu sempre falo, fiquem com Deus. Oferecimento. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.